Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o conteúdo de frações, relembrando o que foi visto em anos anteriores, ok? Para dar início, vamos relembrar a forma e a escrita de um número fracionário. Lembremos então dos termos de uma fração. Uma fração é um número escrito da seguinte forma: nós temos um valor indicado acima, um outro valor indicado abaixo e um traço que divide essas duas regiões ao meio. Ao valor indicado acima, damos o nome de numerador. Ao valor indicado abaixo, damos o nome de denominador. E ao traço que divide numerador e denominador, damos o nome de traço da fração. Cada um desses termos, numerador, traço da fração e denominador, tem um significado específico e muito importante no avanço dos estudos sobre frações, ok? Vamos iniciar então conhecendo o significado do denominador de uma fração. O denominador, pessoal, ele indica em quantas partes o todo ou alguma coisa inteira foi dividida. Por outro lado, o numerador, vamos relembrar, ele tem a função de contar quantas partes estamos considerando de um todo que foi repartido em partes iguais, ok? Então, vamos escrever aqui que o numerador indica quantas partes foram consideradas de um todo. E o traço da fração, ele tem a função de indicar uma divisão, gente. O traço da fração indica uma divisão entre o numerador e o denominador. Essas designações têm uma razão de ser. Denominador, por exemplo, significa aquele que dá o nome. Ou seja, o denominador é o termo responsável por dar nome à fração. Vejam que no exemplo acima temos a fração 2/3. Como o denominador é 3, damos o nome dessa fração de 2/3, ok? Ele é responsável por dar o nome da fração. Não vamos esquecer disso. O numerador, por sua vez, significa aquele que dá o número de partes consideradas. Portanto, os nomes das frações dependem do número de partes em que o todo ou uma quantidade inteira foi dividida e também do número de partes que estamos considerando. No item A, notem que temos uma região retangular, que neste caso representa o nosso todo, o inteiro, e esta região ela foi dividida em 4 partes iguais. Destas 4 partes, uma parte foi considerada, que está indicado pela pintura em amarelo. Então, das 4 partes em que o todo foi dividido, nós estamos considerando ou tomando apenas uma. Então, dessa forma, a fração que representa a parte pintada ou a parte considerada em relação ao todo é a fração 1/4. No item B, vejam que temos também uma região retangular. Essa região ela representa o nosso todo, ou seja, o inteiro, entendeu? No item B, vejam que também temos uma região retangular, que é diferente da anterior. Então, neste caso, o nosso todo é esta nova região retangular. Neste caso, o retângulo foi dividido em 2 partes iguais, onde foram consideradas apenas uma parte. Então, a fração que representa a parte considerada, indicada em rosa, em relação ao todo, é a fração 1/2.
No item C, vejam que temos uma figura parecida com uma pizza que foi repartida em fatias iguais, de mesmo tamanho, não é isso? Então, neste caso, o nosso todo, o inteiro, seria esse círculo, ou se quiser, se preferir, essa pizza. Neste caso, o círculo foi repartido em 8 partes, não é isso? Donde foram consideradas 3 partes. Assim, utilizamos os significados de numerador e denominador para transformar uma figura, uma ilustração que indica partes tomadas em relação ao todo, para representar usando frações, ok? Seguimos então para o segundo exercício, que pede o seguinte: represente através de um desenho as frações. No item A, nós temos a fração 3/8, não é isso? O que significa essa fração 3/8? Significa que nós pegamos algum inteiro, digamos uma barra retangular, dividimos ela em 8 partes iguais e consideramos 3 partes. Vejam que aqui estamos usando perfeitamente os conceitos de numerador e denominador. Enquanto o denominador, que é 8, indica em quantas partes o nosso todo foi dividido, o numerador indica quantas partes estamos considerando, ok? Então, na verdade, este exercício é o inverso do primeiro. Antes tínhamos que transformar uma determinada figura, um inteiro, em fração. Agora queremos transformar uma fração em uma representação em forma de desenho. No item B, temos a fração 5/6. Assim, uma representação para essa fração pode ser indicada pelo seguinte desenho. Temos um inteiro, que para facilitar o desenho podemos dizer que esse inteiro é um retângulo. Como o denominador é 6, isso significa que o nosso retângulo, que é o inteiro, foi dividido em 6 partes iguais. Como o numerador é 5, quer dizer que estamos considerando 5 partes das 6 que foram formadas quando dividimos o inteiro. Tudo bem? Então assim finalizamos a segunda questão. Então vimos aqui, gente, a ideia de fração como parte de um todo, né? Nessa ideia, um todo ou alguma coisa inteira é dividida em partes iguais, onde é selecionada uma ou mais dessas partes. Existem outras ideias associadas ao conceito de fração. Temos a ideia de fração como quociente, fração como operador e fração como razão ou comparação de grandezas. Mas isso nós deixamos para outro momento, ok? Finalizamos assim esse pequeno vídeo introdutório e continuamos abordando a equivalência de frações e a simplificação de frações. Até o próximo vídeo. Em caso de dúvidas, postem seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber novos conteúdos de matemática. Valeu!